Por isso, meu querido, o meu apelo, o meu anelo, o meu clamor, a minha súplica: não faça nada sem a presença de Deus na sua vida. Por isso que quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar meu anjo na frente, e esse anjo, vocês vão seguir ele. Moisés falou: não, se a tua presença não for conosco, nós não arredamos o pé daqui. E o Senhor falou: então eu irei com vocês. Eu quero falar de um assunto bem tranquilo, bem gostoso, mas muitas vezes nós não temos a revelação ainda, e por isso que nós perecemos por falta da revelação. Nós temos a palavra Logos, o conhecimento da Bíblia, mas não basta você só ter somente conhecimento da Bíblia, você precisa ter a revelação que nós chamamos palavra rema. Porque a palavra rema, ela tem que ficar impregnada dentro do nosso espírito, e não na nossa alma. Então no nosso espírito, e isso faz toda a diferença. Eu quero falar hoje aqui o texto dessa mensagem. O texto diz, o título dessa mensagem, aliás: Vivendo na presença de Deus. Vivendo na presença de Deus. O texto de referência, eu quero falar Atos 3, do versículo 18 até o 22. Atos 3, do 18 até o 22. A palavra do Senhor diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério da presença do Senhor. Envia ele o Cristo que já dantes vos foi indicado, Jesus, o qual convém que o céu receba até o tempo da restauração e de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: suscitar-vos a o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto disser. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença gloriosa do Teu Espírito. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, cada vez que você lê um texto como esse aqui, nós tiramos muitas pepitas, pérolas preciosas desse texto. Nós vemos aqui um discurso, o sermão de Pedro, aonde que ele fala: arrependei-vos e convertei, para que sejam apagados todos os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério e da presença do Senhor. Pedro estava dizendo assim: olha, é preciso que vocês se convertam, se arrependam dos seus pecados, e Jesus Cristo é Ele que nos apaga todos os nossos pecados. E quando há o arrependimento, quando há a verdadeira conversão, a partir daquele momento nós vivemos um tempo, a vida toda, um refrigério da presença do Senhor nas nossas vidas. Amado, muitas vezes nós não temos a ênfase da importância de nós termos a consciência da presença do Deus Todo-Poderoso dentro de nós. Você precisa ter essa consciência, porque se você tem essa consciência do poder de Deus, da presença de Deus na sua vida, você vive uma vida vitoriosa. E Pedro estava dizendo: olha, os profetas vinham anunciando, falando muito tempo, indicando sobre Jesus.
o qual convém que os céus recebam até o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. E o que me chama a atenção está no versículo 22 aqui, que diz assim: pois Moisés disse, suscitar-vos ao Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Queridos, é muito profundo esse texto aqui, esse versículo. Pedro estava dizendo assim: Moisés, ele falou, suscitar-vos o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos. Ele estava falando de Jesus, de um profeta semelhante a mim. Se os irmãos quiserem baixar um pouco o meu som aqui, eu creio que está muito alto para os irmãos. Ele está dizendo assim: olha, Deus estará levantando dentro dos nossos irmãos um profeta, ou seja, semelhante a mim. Queridos, eu confesso, quando eu era criança espiritual, quando eu era nepios, quando eu era um pastor nepios, quando li esse texto aqui, eu falava: Deus, como que Moisés foi tão... que ele se exaltou tanto de falar que Jesus, estava falando de Jesus, que Jesus seria semelhante a ele. Que petulância é essa? Que Moisés se exaltando, quem é Moisés? Mas na realidade, quando nós crescemos, já vi muitos pastores falando: mas como que Moisés poderia se dirigir dessa forma ao Filho de Deus, ao Deus encarnado, Jesus Cristo? Moisés está dizendo: olha, o Senhor vai suscitar, Pedro falando aqui, o Senhor vai suscitar o vosso Deus, dentro os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto disser. Quando você olha aqui, você não acha que Moisés foi muito ousado falar dessa forma? Hoje eu sei que não. Antes eu achava: não, Moisés não poderia ter falado. Que Deus levantaria, falando do Messias, um homem semelhante a mim, dentre os irmãos. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, o mesmo Espírito que está sobre Jesus, e o mesmo Espírito que está sobre a tua vida e a minha vida. A hora que você entender isso aí, você vai ser a pessoa, o maior causador de milagre, de impacto, de cura, de libertação, de milagre, aonde que você entrar, aonde que você chegar, que você tiver essa consciência que o mesmo Espírito que conduzia, que falava, quando Deus falava com Moisés, o Espírito Santo falava, Moisés obedecia, e ele colocava em prática aquilo que o Senhor falava, e as coisas aconteciam. Assim também ele diz: olha, aquele que Deus vai levantar semelhante a mim, vai levantar dentre os irmãos, obedeço ele, faça tudo o que ele ordenar, ouvir a ele, tudo quanto ele disser. Ele estava falando porque ele tinha o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que viria sobre Jesus, era o mesmo Espírito que ministrava através da sua vida, e o mesmo Espírito que o Senhor liberou no dia do Pentecoste, que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, e por isso não tem como você tentar queixar, murmurar contra Deus, questionar a Deus, porque Ele te deu o mesmo Espírito, para que você faça toda a diferença, onde quer que você esteja. Queridos, esse texto aqui nos empareda. Nós ficamos emparedados, porque o mesmo poder, o mesmo Espírito, era isso que Pedro estava dizendo. Ele falando a presença de Deus, a presença de Jesus sobre as suas vidas, isso vai trazer refrigério. Todos nós temos que anelar, desejar, entender que a presença de Deus, ela traz arrependimento às pessoas. A presença de Deus na sua vida, quando você fala, quando você testemunha, quando você compartilha a palavra de Deus, isso tocará no coração das pessoas, trará arrependimento para as pessoas, e muito mais de que lamentar dos seus pecados. O arrependimento não é fazer penitência. Muitas vezes, não, eu estou me arrependido, eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou fazer voto, eu vou fazer isso porque eu fiz tanta coisa errada e agora eu quero. Não realiza um sacrifício especial. A presença de Deus, ela vai fazer com que nós nos arrependemos.
Então implica em reconhecer a palavra de Deus que ela é verdadeira. E essa palavra é autossuficiente para transformar, para edificar, para que eu e você vivamos uma vida vitoriosa. Por isso é o motivo que transforma as nossas vidas de uma maneira de encarar todo e qualquer tipo de adversidade. A presença de Deus na sua vida. Você precisa ter essa consciência que o Senhor habita dentro de mim, dentro de você. Era isso que Pedro já vinha sinalizando, é isso que Moisés entendia. E que muitos de nós, nossa, Moisés está dizendo que Deus levantaria uma pessoa igual a ele? É claro que sim. É o mesmo Espírito. Os milagres, os sinais que acontecem através da minha vida, é o mesmo Espírito que está sobre a vida de Jesus. É o mesmo Espírito. Então nós temos que ter a visão do Salvador. Conversão é mudar de rumo, exercer a fé. Salvador em Jesus Cristo, isso é transformação, conversão, mudança. E quando nós recebemos a palavra de Deus, por isso Pedro, ouvir a Ele. Moisés está dizendo que todos deveriam ouvir, estava falando de Jesus, para que haja arrependimento dos seus pecados, para que haja uma transformação, para que eu e você possamos exercer a fé salvadora e viver uma vida vitoriosa. Mas nós aprendemos que nós temos que seguir a outros deuses, fazer voto a outros deuses, pagar penitência, fazer isso, fazer aquilo. Isso que o diabo tem enganado a humanidade. Não, o Espírito Santo, a obra de Jesus foi completa. Meu querido, minha querida, até onde você vai continuar sofrendo tristeza, angústia, uma vida apática, triste, abatida, apanhando, sendo açoitado por Satanás e seus demônios? Até onde que você vai viver esta vida miserável? Se Jesus já fez toda a obra, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que convence dos nossos pecados. E quando nós pedimos o perdão e liberamos o perdão restaura a nossa aliança com Deus. Aquilo que separava o homem de Deus, Jesus restaurou. Os nossos pecados foram todos cancelados. Agora nós devemos viver essa vida de refrigério na presença de Deus. Uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de gozo, uma vida de felicidade, uma vida vitoriosa. Aí então nós começamos a desfrutar de todas as promessas que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Promessa de Deus. As promessas de Deus, ela traz refrigério para nós. Traz refrigério. É isso que todos nós, Senhor, esta presença sobre a minha vida. Eu não abro mão dessa presença, do Teu Espírito sobre a minha vida. Porque essa presença, onde que você estiver, vai causar resultado. Porque o Espírito Santo operando na sua vida. O problema é que muitas vezes nós estamos andando através da nossa alma. E muitas vezes você está usando a palavra logos e não está usando a palavra rema. Qual é o maior problema das pessoas? O maior problema das pessoas é que elas não estão fazendo culto para Deus. A maioria das pessoas estão cultuando a si mesmo. Ela quer um culto que agrade a si mesmo. Ela quer uma igreja que agrade a si mesmo. Ela não está interessada no seu espírito, no seu coração, de da casa do Senhor prestar um culto, adorar, reverenciá-lo, o Senhor. Não, ela não está preocupada. Ela está preocupada com um culto que venha agradar a si mesmo. E é nós que devemos estarmos aqui para adorar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. A hora que nós estivermos prestando culto a Deus, pela presença do Senhor nas nossas vidas, por isso que Jesus falando para a samaritana, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e verdade. Então a maioria das pessoas estão procurando um culto para si. E nós temos o compromisso de estar louvando a Deus. Eu sei que muitas pessoas não congregam conosco, porque acham que nós cantamos muitos hinos. Já muitos falaram comigo, pastor, é muito cântico, domingo, 6 cânticos, 5 cânticos. Amados,
E eu sempre falo, os cultos não são para vocês, os louvores são para o Senhor. A hora que você entender que você vem aqui para louvar a Deus, para glorificar a Deus, porque quanto mais eu louvo, quanto mais eu adoro, quanto mais eu manifesto o meu coração a Deus, mais a presença gloriosa do poder de Deus, o Espírito de Deus se manifesta na minha vida e através da minha vida. Existe alguém que sabe muito isso aí, mas muito profundo. E eu digo para você, Satanás e seus demônios. Talvez você nunca sabia, mas ele sabe. Por isso que ele só é um cafonezinho nas tuas costas, no teu pescoço, para você cochilar aqui na hora do culto, ficar sentadinha de boa, porque ele não quer que você atraia essa presença gloriosa, porque quando a presença de Deus, ela opera nas nossas vidas, Deus se manifesta de maneira gloriosa. Por isso nós fomos eleitos para servir o reino de Deus. Então nós já recebemos o poder de Deus. Sempre falei, nós recebemos o poder de Deus, recebemos a habilidade do Espírito Santo e recebemos a autoridade de Jesus. Pedro falando aqui em Atos 3:3 diz assim: ora, e vendo ele a Pedro e a João, estava falando sobre aquele homem que estava mendigando ali cerca de 40 anos ali na Porta Formosa, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Por que Pedro fala, olha para nós? Porque você sabia que a expectativa de Deus está na tua vida? A expectativa de Deus está na minha vida? Então, quando você tem essa consciência da presença do Espírito Santo, você também vai chamar a atenção da pessoa. Pedro diz: olha para nós, porque ele tinha a presença, eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro diz: olha para nós, porque a expectativa de Deus é que as pessoas olhem para os filhos dele, porque só os filhos dele têm a unção, têm o poder, têm a autoridade, são a revelação da palavra. E essa presença do Espírito de Deus na minha vida vai fazer toda a diferença. Onde que o paralítico anda, o cego vê, os milagres acontecem, o sobrenatural opera. Através dos milagres acontece, através dessa presença, dessa graça, de você dizer: olha para mim, como Paulo dizendo: sede meus seguidores, assim como eu sigo a Cristo. Então a expectativa de Deus é que as pessoas olhem para... Porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Muitas vezes nós, por falta de conhecimento, por nós sermos criança ainda, nós queremos transferir a responsabilidade para outros. Você tem uma pessoa doente, a primeira pessoa que me vem na mente, o pastor Isaur. Ele tem que orar. Amado, às vezes eu fico pensando, pelos telefonemas que eu recebo, às vezes o inimigo tenta usar as próprias pessoas para te tirar, abaixar do nível da palavra de Deus. Eu fico imaginando quando Naamã, ele queria que Eliseu saísse da onde que ele estava, da sua casa, fosse lá, colocasse a mão sobre ele, ungisse e orasse para que ele fosse curado. Você sabe o que Naamã estava querendo? Que Eliseu descesse do nível espiritual. Porque Eliseu só falou: olha, faça isso que vai acontecer. Quantas pessoas que ligam para mim: pastor, eu quero que você vá lá na casa de fulano e tal e coloque as mãos em posição de mão, que as pessoas vão ser curadas. E eu falei: meu querido, já esse dia eu mandei uma mensagem lá para a Itália, uma missionária que estava com câncer, e eu liberei uma palavra, gravei um áudio para ela, ela escutou e ela foi curada. Eu tenho mandado áudio, eu tenho falado, libero palavra. Não, mas tem que colocar. Quando as pessoas colocam isso, eles querem descer. Se eu já consegui subir até aqui, por que eu tenho que descer para colocar as mãos? A Bíblia diz: envia a tua palavra e ela o sarará e o curará. Muitas vezes as pessoas nos forçam a descer, a baixar do nível da palavra de Deus.
E nós precisamos crescer, e de você abrir a tua boca, lhe enviar uma palavra, conforme está no Salmo 107, 20. Envia-me a palavra, e ela o sarará, e ela o curará. O libertará. Olha aí, enviou-lhe a sua palavra, e o sarou e libertou do que era mortal. Envia a palavra. É isso você viver? Não, o pastor tem que ir lá e impor as mãos, tem que colocar as mãos. Veja teu nível. É isso que eu tenho falado, isso que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos ser ousados, nós precisamos chamar a atenção. A expectativa de Deus é a sua vida, aquilo que você fala, aquilo que você declara. Muitas vezes nós queremos transferir. Eu sei que existe a unção quando você toca, eu tenho a plena consciência disso, como tocava, mas também a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. Então você ganha tempo. Eu lembro o dia que o pastor Pio, acho que é a penúltima vez que ele esteve em casa, que ele veio só conversar comigo, bater um papo. Ele falou: Isaor, Deus está falando comigo, se Ele atrasou 10 anos o teu ministério. Não que atrasou, está no tempo. Porque aquilo que Deus tem falado com você, eu disse que ainda não aconteceu. Só se tivesse acontecido 10 anos atrás, você ia viver 10 anos a menos. Ele falou, sabe por quê, Isaú? Porque há 10 anos atrás, se falasse para você ir lá em Foz do Iguaçu orar para uma pessoa, você ia orar. Você ia gastar 7 horas de viagem. Hoje, pela maturidade que você tem, você simplesmente estende a mão, ora e sabe que Deus vai curar aquela pessoa. E ele falou exatamente algo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, o irmãozinho da Igreja Brasil para Cristo, ele foi em casa e falou: pastor, eu preciso que você vá comigo em Foz do Iguaçu, meu filho está sofrendo 20 e poucas convulsões por dia, tomando vários tipos de medicamento, ele tal. E eu tinha uma caminhonete naquela época, peguei, eu, a Nilzete, ele, a esposa, e fomos para Foz do Iguaçu, exatamente como o Pio falou. Hoje eu tenho maturidade de orar daqui lá e creio que ele seria curado. E eu fui lá, e orei por ele, e Deus curou ele também. Só que você vai crescendo. Quando eu falo que não diminua o nível da palavra de Deus, é nós que precisamos subir no nível da palavra de Deus. Isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Só que nós aprendemos, para conquistar, nós temos que fazer campanha, nós temos que fazer voto, nós temos que fazer penitência. E aí nós estamos deixando a palavra do Senhor lá no ralo. Não é assim que nós ouvimos na rádio. Esse dia eu estava escutando a rádio, os pastores estavam falando assim: olha, nós vamos começar outra campanha. Eu nem sei o nome da campanha, mas olha lá que até de noite eu vou ver como vai ser o nome da campanha. Amados, está errado isso aí. Jesus já fez a obra completa. Muitas vezes nós queremos transferir aquilo que Deus nos deu para outras pessoas, para os políticos, para o governador, para as autoridades. Muitas vezes nós só aparecemos quando acontece o resultado. Quando aparece o resultado, mas antes do resultado nós nem se expomos. Então, responsabilidade quer dizer resposta e habilidade. Então, quando fala, você tem que ter responsabilidade, é que você precisa de resposta e que você é igual habilidade. Então, isso é a palavra responsabilidade. Você tem que ter resposta e habilidade. Pastor, quando que eu sei que eu sou convertido? Quando não é mais o meu ego que opera, mas o Espírito de Deus opera na minha vida. Aí eu sou convertido. Enquanto você quiser dar uma ajudinha a Deus, aí você não é uma pessoa convertida. Então a hora que você deixar o Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode transformar, e eu tenho ensinado que nós somos o maior empecilho do Espírito Santo não operar, porque muitas vezes eu ensino. Não basta você só ensinar, só você dar ideia.
Lá no inferno está cheio de pessoas que ensinavam, cheio de pessoas que davam ideia, e que nunca se converteram, nunca deixaram o Espírito Santo agir, manifestar a presença nos seus corações. Por isso nós devemos depender do Espírito Santo de Deus. Ele é pessoa que opera na minha vida e na sua vida. Nós precisamos esse desejo, esse querer. Queridos, o Espírito Santo tem gritado dentro de mim, para mim falar, para que vocês entendam essas verdades. Salta isso, porque o Senhor tem falado no meu espírito, para que a igreja entenda, para que a igreja comece a manifestar esse poder que está dentro de você, que você precisa manifestar o Espírito de Deus através do teu espírito. Olha Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo Deus é Ele que intercede pelos santos. Então é 100% o Espírito Santo. É Ele que manifesta, é Ele que opera, Ele que realiza através das nossas vidas, da sua vida. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. Quando eu falo para você, dá um tempo, antes de você fazer essa oração preocupado, dá liberdade, ora em língua, ora uma meia hora em língua e descanse. Porque o Espírito de Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, Ele conhece tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não conhece, você não sabe. Ah, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas nem aparece na reunião de oração. Nem ora com os irmãos. Tem irmãos que, nós sabemos que Pedro e João, eles tinham unção para orar, colocar as mãos sobre os irmãos eram batizados, foi eles que desceram ali para Samaria, quando Filipe estava lá. Filipe era um evangelista, ele pregava, os paralíticos eram curados, os demônios saíram gritando, mas ele não tinha essa virtude, tão como Pedro e João, que desceram para Samaria, colocavam as mãos, e as pessoas começaram a orar em línguas, eram batizados com o Espírito Santo. Então nessas reuniões de oração tem ali os irmãos que têm esse fluir maior. Eu sei que o Espírito Santo se manifesta, mas tem pessoas que são canal para fazer isso, e você precisa querer, desejar. E muitos buscam o Espírito Santo, mas como se fosse passar no vestibular, depois que recebe, esquece. Amado, Deus está falando de um grande mover, de um grande avivamento, de uma grande manifestação que Ele tem para nós nesses últimos tempos. Se nós não entendermos isso aqui, nós ficamos perdidos. Por isso Deus faz todas as coisas. Ele nunca vai deixar aquele gostinho da sua vitória. É Ele que faz todas as coisas. Nós se alegramos, nós temos que ser testemunho. Tem pessoas que têm fé demais. Abre o coração, deixa o Senhor fluir. Deixa o Espírito Santo, mas tem outros que retraem, se prende, não se entrega para que o Espírito Santo de Deus opere. Olha o que está escrito em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar este mundo, Deus já conhecia você já era eleito dele. Você está vivendo no tempo de Deus, na hora de Deus, para esse tempo, para este ano, cada dia, para que Deus tenha um propósito na sua vida. Mas esse propósito, ele vai acontecer quando nós andamos na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, para que nós sejamos santos. Eu sei essa palavra santo, na mente nossa, nós aprendemos, a maioria nossa, vemos que o santo era uma imagem que nós precisamos adorar e reverenciar. Não, santos são todos aqueles que foram lavados e redimidos com o sangue do Cordeiro.
Se você olhar para a tua direita, esquerda, para trás, na frente, você está vendo um santo, uma santa. Para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Aí está, em amor. Ele nos elegeu. Ou seja, eu e você, nós não ficamos no segundo plano. O que está roubando essa presença de Deus nas nossas vidas? Será que é preocupação com o dinheiro? Meu coração está mais no dinheiro, mais na finança? Será que eu estou preocupado mais com o meu serviço, mais as minhas atividades, a responsabilidade? Eu não posso deixar a peteca cair do meu lado? Será que é o poder, o desejo de ser poderoso, de ser maior do que os demais que está? A ocupação, o orgulho, o que está roubando? Que está com exclusividade no meu coração para que essa presença do Senhor não opere? Qual é o teu sacrifício? A sua preocupação, o teu coração está focado em quê? Todos nós sabemos que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Às vezes eu fico até com vergonha quando eu olho para esse texto aqui de Davi, quando eu tive um pouquinho da revelação do Salmo 141, versículo 1, diz assim: ó Senhor, a ti clamo, dá-te depressa em me acudir, dá ouvido à minha voz, quando a ti clamo. Suba as minhas orações como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quando Davi, ele pronuncia, ele escreve esse salmo, nós entendemos que a hora, o sacrifício da tarde era às 3 da tarde, aonde que o povo estava no templo, fazendo o sacrifício, fazendo todo aquele ritual, e ele estava lá cuidando das ovelhas. E lá ele estendia as mãos, ele adorando o Senhor, disse: Senhor, atende o meu louvor, as minhas orações, o meu clamor, que as minhas orações, o meu louvor chegue diante do Senhor como incenso. Ele levantava as mãos ali, ele diz: ponha, Senhor, um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Queridos, quando você não vem aqui na igreja, você, a hora do culto, você tem esse desejo, esse amor, essa paixão. Hoje eu não pude ir na igreja, Senhor, eu gostaria de estar lá, levantando a minha mão, oferecendo sacrifício, adoração. Deus, eu deveria estar ali na oração, no jejum, e estaria orando, louvando. Você tem essa paixão, tem esse fogo, tem esse desejo dentro de você de estar ali. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas, ele tinha que cuidar ali para que o leão, o urso não pegasse, mas lá mesmo, no campo, sozinho, na hora da tarde, ele levantava as mãos, ele falava com Deus, ele tinha preocupação de não ficar murmurando, falando contra Deus, falando contra os irmãos, fazendo fofoca. Coloca um anjo aqui: Senhor, eu não quero falar mal de ninguém. Quando todos estavam no templo, ele estava no campo trabalhando, mas o coração dele estava sintonizado no Senhor. Presença de Deus era o segredo dele. E lembra que naquela época o Espírito Santo, ele descia, ele não permanecia, voltava. Hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Será que é isso que nós sentimos quando nós ficamos na nossa casa, que nem muitos estão sentados ali no sofá, olhando o pastor Isauro pregar aqui? Apesar de quando está marcando que ia chover hoje à noite. Será que nós sentimos isso, o desejo de estar ali celebrando, adorando? Será que nós oramos, clamando a Deus, tendo a preocupação de não ficar denegrindo, falando mal dos nossos irmãos, mal dos nossos pastores, mal disso? Por isso que esse cara era segundo o coração de Deus. Eu creio que Deus estava ouvindo Davi. Eu creio que Deus olhando assim, esse é o cara, esse é o cara.
cara ali, ninguém estava vendo, ninguém estava olhando ele, só ele e as ovelhas. Era o horário do culto, ele estava ali queimando, ele gostaria de estar lá. Olha o Salmo 25, 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhe faz saber o seu pacto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele faz saber, ele revela, ele mostra. Deus quer se manifestar, revelar as coisas para nós. Veja o que está escrito aqui em 1 João, primeira epístola de João 4, 17 e 18. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve tormento. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, João estava falando claramente. Se Ele está em nós, se o amor de Deus, que é Jesus, está em nós, não existe motivo algum para você ter medo. Porque nós fomos aperfeiçoados no amor do Senhor. E se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Mas muitas vezes nós buscamos a Deus para consertar algumas áreas das nossas vidas. E quando fica bem, nós batemos em retirada, esquecemos dessas coisas. Por isso que os céus estão retendo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, porque muitos de nós ainda não estamos posicionados no lugar certo. Nós precisamos entender a palavra. Olha o que Deus fala com Jeremias 7, 22. Pois não falei aos vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito? Nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício? Mas isso lhe ordenei: dai ouvido à minha voz, e eu servirei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho em que eu vos mandar, para que vás bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para diante. Deus falando através do profeta: olha, eu não quero sacrifício, eu não pedi sacrifício, não pedi holocausto, não pedi nada. Tudo que eu queria é que vocês ouvissem a minha palavra, que vocês colocassem em prática aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou orientando. E vocês acharam que vocês estavam andando para frente, vocês estavam andando para trás. Porque muitos de nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas não colocamos em prática essas verdades. Porque nós queremos poder, poder, poder. O poder não muda pessoas, ninguém. O poder não muda ninguém. O que muda as pessoas é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Isso que faz toda a diferença. Então nós precisamos ter esse anelo, esse desejo, essa vontade, esse querer, esse agir do Espírito Santo que habita dentro de nós. Essa presença, ela precisa manifestar, ela precisa exalar, ela precisa fluir através de cada um de nós, dentro daquilo que Deus nos chamou, nos elegeu, nos arregimentou para o seu exército, para o seu reino. Deus não quer que nós vivamos uma vida de escravo, mendigando, chorando, corocochô, não. Deus quer que nós vivamos uma vida alegre, celebrando, adorando, glorificando, exaltando, testemunhando, sendo instrumento de bênção nas suas mãos. A maioria das pessoas quer poder, quer sobressair isso, aquilo. Olha o que diz Mateus 7, 21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Queridos, todos, eu e você, para que nós possamos influenciar, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes Deus usa pessoas do coração endurecido, pessoas maldosas. Deus usa. Por que Deus usa? Por causa das pessoas. Você, o cara sacana, um pilantra, por que aconteceu isso? Não é nem por causa dele, é por causa das pessoas. Os caras se corromperam, os caras fazem isso, aquilo, tal, e parece que está tudo bem, só que um dia tem um tratamento. Por isso sempre eu olho para mim e digo: todos nós precisamos de um Natan um dia nas nossas vidas. Aquele que chegou e falou: Davi, olhe isso. Um camarada tinha 100 ovelhas, e o outro tinha 1, e aquele que tinha 100 ainda pegou 1. E Davi: não vou matar, esse cara é você. Todos nós precisamos de um Natan, senão nós começamos a matar as pessoas, agredir as pessoas, perseguir as pessoas, falar mal das pessoas, criticar as pessoas, rejeitar as pessoas, ignorar as pessoas. Então nós precisamos de um Natan para dizendo: isso está errado, isso não deve ser feito. Não é assim que Deus quer. Porque se a presença de Deus está nas nossas vidas, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, meu querido, o meu apelo, o meu anelo, o meu clamor, a minha súplica: não faça nada sem a presença de Deus na sua vida. Por isso que quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar meu anjo na frente, e esse anjo, vocês vão seguir ele. Moisés falou: não, se a tua presença não for conosco, nós não arredamos o pé daqui. E o Senhor falou: então eu irei com vocês. Quando você olha um anjo do Senhor, a Bíblia diz que matou 185 mil guerreiros do exército da Síria, que era a maior força bélica ali. Um anjo. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo na frente. Moisés falou: não, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Por isso que ele diz: Deus vai levantar um camarada que nem eu. A presença, falando de Jesus. Olha que a oração de Jesus aqui, João 17, 22. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu nele, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que me amaste a eles, assim como amaste a mim. Jesus está falando: Senhor, eu dei a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Assim como nós somos um no Senhor, eles também são em nós. Que eles sejam perfeitos. É sim essa ótica de Deus. Só que o diabo, ele coloca na tua cabeça que você é um pecador, que você é um perdido, que você é isso, tal, e você pega e acata essas coisas e não age em fé, e por isso vive uma vida miserável, e acredita no diabo e não acredita que o amor de Deus é que nos aperfeiçoa, o amor de Cristo, o sacrifício de Jesus, a obra completa, a glória de Deus, o Shekinah de Deus, a presença do Senhor, ela está nas nossas vidas. Jesus falou: assim como o Senhor me amou, eu amo a eles. Assim como o Senhor ama a mim, ama a eles. Nós somos perfeitos, nós somos uma unidade. Porque a unção na vida do cristão, aonde que você for, ela vai propagar. A presença do Deus Todo-Poderoso da sua vida. Onde você estiver, Ele estará contigo. Grandes coisas acontecerão, nem que você não espere, vai acontecer.
Essa é a palavra de Deus. Olha o que Jesus fala aqui em Mateus. Jesus tinha ressuscitado, Mateus 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, discipulai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Ali fala a consumação dos séculos, a minha versão fala até o final do mundo. Amém. Jesus falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é difícil, né? Você aceita Jesus para descer a água do batismo. O diabo não quer que você desça. Ele quer levar você no banho-maria. Enquanto ele achar uma oportunidade para te trazer de volta, ele vai fazer. Por que Porque nós estamos presos numa religiosidade. Nós somos presos em dogma religioso. Nós somos presos em tradições religiosas. As pessoas não falaram a verdade para nós. As pessoas falaram meia verdade. E nós recebemos isso dos nossos avós, bisavós, pais. E achamos que aquilo é verdade. E não olhamos, não lemos escritura, não são ministradas. E nós pegamos aquele como algo sério. E quando a palavra do Senhor é revelada, as pessoas ficam em cima do muro ainda. Amados, precisamos alinhar todas as coisas. É a ordem de Jesus isso. E Jesus falou, ensinando-lhe a guardar todas essas coisas que eu vos mando. O Senhor diz, ensina, conversa, orienta, ministra. Só que você tem livre-arbítrio, querer ou não querer. Você escolhe, as pessoas escolhem, eu quero ir para o céu ou para o inferno. Aí eu quero ir para o céu, mas não pratica aquilo que é verdade. E se você não pratica a verdade, a pessoa não pratica, está fora. E a palavra do Senhor, ela tem que ser ministrada. A pessoa, não, a hora que eu chegar lá na porta do céu, eu vou negociar com Deus, com os anjos, e eu vou dar um jeito de entrar para lá. Ele é acostumado a manipular aqui, tudo fazer, ele acha que isso será a mesma coisa. Uma vez eu estava conversando com um jovem e falou, eu não. Chegar lá no inferno, lá no céu, eu vou lutar, eu vou entrar lá, nem demônio vai me segurar. Você nem sabe, se mandar você expulsar um demônio, sai correndo. Eu já ouvi isso aí. Não, eu vou entrar lá, vou dar um jeito, eu entro lá. Um espírito maligno, na alta patente, se Deus permitisse, estraçalhar uma pessoa em fração de segundo. E Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias. O Senhor está com você, não temas. Tudo que Deus quer que você viva uma vida vitoriosa, uma vida de graça, de favor. Amém, queridos? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Recebe essa palavra? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.